Boa noite, queridos irmãos e amigos. Continuamos a nossa série de pregações da Palavra de Deus em torno do nome Jeová e as suas derivações e o significado, né? À luz da Palavra de Deus, é claro. Glória a Deus pela sua vida, e você que está participando conosco desta mensagem. Nossa oração é que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, e todas as questões referentes à sua vida sejam aparentemente difíceis ou até impossíveis para você. Mas lembremos de uma coisa, Lucas 1,37 nos diz: para Deus não há nada impossível. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, antes de lermos a palavra e iniciarmos a pregação, eu quero falar novamente, quero dar uma palavra de acolhimento, de consolo às pessoas de Aparecida, do Rio Negro, que estão no município, que estão em outros locais do Tocantins, em outras partes do Brasil e quem sabe até do mundo, algumas pessoas de fora que estejam participando. Estamos vivendo momentos difíceis, não é segredo para ninguém. Nós estamos passando por uma dificuldade referente às questões de saúde, não é? Saúde física, saúde emocional e algumas pessoas com problemas também espirituais. Então nós queremos nesse instante dizer que nós amamos vocês. Deus ama vocês. Deus nos ama. E a nossa oração é que Deus esteja consolando os corações de todos vocês. Até as pessoas que não têm nenhum problema de enfermidade, mas por ficar muitas vezes, não é, em isolamento social, pode ficar um pouco, não é, abalado com a sua situação, a sua saúde física, saúde emocional abalada, embora não esteja ainda um diagnóstico de enfermidade, mas a nossa oração é que Deus te livre e te guarde de todo mal referente às questões de enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Nós vamos ler o texto bíblico hoje, mas antes vamos falar. Nossa sequência de estudos e pregação da palavra de Deus sobre Jeová, nós iniciamos lá em Jeová Jiré, Deus proverá. E não vou falar os outros todos que os irmãos têm acompanhado, os irmãos e amigos, mas chegamos ontem, não é? A Jeová Raah, R-A-A-H, que diz: o Senhor é o meu pastor, ou o Senhor é o meu guia. Hoje nós teremos a grande alegria de participarmos da palavra de Deus com o tema Jeová Naquel. Jeová Naquel. Alguns podem dizer: pastor Eurival, você está falando línguas. Não, é um texto que é do original grego. Eu não sei grego, mas aqui está falando que é do original grego. Jeová Naquel. O termo Jeová significa Senhor, meu Senhor. E o Naquel é N-A-K-E-O. O Senhor que destrói completamente o mal. Glória a Deus por isso. Não é o Senhor que destrói completamente as pessoas. É o Senhor que destrói completamente o mal aonde ele estiver. Nas regiões celestiais, onde o mal tenta demarcar os seus limites territoriais para atacar, para impedir nossas orações e outras coisas, os seus limites territoriais no chão do Brasil e do mundo e dentro de algumas pessoas. Por incrível que pareça, meus irmãos e amigos, existem igrejas chamadas igrejas satânicas, pessoas que trabalham contra o bem, contra Deus, contra tudo que é santo, tudo que é divino. Mas não é esse o tema. Eu só quero deixar claro o seguinte: hoje nós trabalharemos rapidamente aqui o Jeová Naquel, ou seja, o Senhor que destrói completamente o mal. Observemos a palavra completamente. O nosso Deus é o Deus que faz a destruição do mal sem deixar raiz, sem deixar situações que possam haver
um crescimento novamente desse mal. Então vamos ao texto. São vários textos bíblicos, mas eu selecionei alguns aqui, e o principal deles, não é? Nós temos o texto bíblico em Daniel, capítulo 12, versículo 1, que nos diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Temos outro texto que nos fala em Joel, capítulo 1, versos 14 e 15. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai daquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Isso para destruir o mal completamente. Nós temos ainda o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 7, versículo 9, que nos diz o seguinte. Aliás, o 8 e o 9. Agora derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti as tuas abominações. E não se poupará o meu olho, nem terei piedade. E não te poupará o meu olho, e nem terei piedade de ti. E cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Vamos fazer um parêntese rápido aqui. O teólogo Moody, ele elaborou um comentário bíblico, e a interpretação que ele dá para nós sobre este verso 9. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que castigo. Este versículo é uma profecia do que aconteceria com Judas Iscariotes, o que passou. Por isso nós vamos ver por parte a questão do Senhor que destrói completamente o mal. Nós vamos dar um exemplo de Judas Iscariotes, que a gente sabe o caminho que levou. Aqui não compete a nós, a mim principalmente, não compete julgar. Judas foi para o inferno, Judas é isso, Judas foi aquilo, traiu Jesus. Ou seja, não vamos entrar nesse mérito aqui. Eu só quero me dizer que essa profecia do versículo 9 de Ezequiel 7:9 refere-se a o que aconteceu com Judas. Era uma questão profética. Ainda ia acontecer, porque foram algumas centenas de anos depois que aconteceu realmente a traição de Jesus. Agora vamos para Daniel, voltando lá no texto bíblico. Os irmãos tenham um pouco de paciência, depois os irmãos podem examinar os textos bíblicos que foram falados aqui, para poderem comparar e poderem também, inclusive, questionar. Se quiserem me fazer uma pergunta adicional e eu souber a resposta, glória a Deus por isso, não é? Então nós vamos a Daniel, capítulo 12, voltar naquele texto que nós lemos. Os últimos tempos, as palavras seladas. Profeta Daniel. Naquele tempo, é o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito
no livro. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos e amigos, agora vamos nos concentrar aqui nesse texto. Jeová Nakeo. Jeová N-A-K-E-O. Significa o Senhor que destrói o mal completamente. Nada nem ninguém é capaz de resistir ao poder de Deus. Esta expressão se encontra no livro profético de Ezequiel. O termo indica que Deus é poderoso e eficaz em agir contra o mal. Meus irmãos, quando a gente lê esse versículo, haverá um tempo de angústia. Estamos vivendo isso? Sim. Muitos lares, muitas pessoas angustiadas. No Brasil inteiro, no mundo inteiro. Sem precedente. Eu não me lembro em outras situações. Qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se encontrar escrito no livro, o livro da vida. Queridos irmãos e amigos, nós estamos vivendo essa época de pandemia que tem tentado tomar o lugar em nossos corações, nas nossas vidas, para que nós nos concentremos no mal, nos males que ela tem causado, essa pandemia. Mas aqui a palavra de Deus nos dá a orientação e o Espírito Santo nos dá aqui a inspiração e o entendimento de que nós devemos desviar o nosso foco dessa pandemia. Nós devemos direcionar o nosso foco a Deus, clamar a Ele, continuar clamando, porque Ele é o que destrói o mal completamente. Está escrito aqui a tradução do Jeová Nakeo. É o Deus, é o Senhor que destrói completamente o mal. Se é completamente, Ele destrói 100%. Quando? Quem sabe Ele está esperando a minha disposição de clamar mais a Ele. Quem sabe Ele está aguardando a minha disposição de buscá-lo mais, de adorá-lo mais em espírito e em verdade. Quem sabe Deus está esperando mais de mim em muitas outras coisas para que Ele dê a resposta da destruição do mal completamente. Meus irmãos, Deus é soberano e nós não podemos e nem devemos ordenar a Deus o que Ele deve fazer, mas nós devemos clamar sim. Vamos clamar sim, porque Deus nos ensina que nós devemos clamar a Ele em todo o tempo. Nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade. A palavra de Deus nos diz em Oséias, capítulo 12, verso 6, tu, pois, converte-te a Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É uma promessa de Deus. Deus diz em Joel 11, 4, atraiu-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Então Deus está dizendo que atraiu o povo dele com cordas humanas, ou seja, acolhimento pelos profetas, pelos pregadores, pelos líderes da época do Antigo Testamento. E hoje nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas precisam de acolhimento. Acolhimento físico, material e espiritual. Para encerrarmos esta reflexão, Joel capítulo 1, verso 14 a 15, lendo novamente, santificai um jejum, apregoai um dia da proibição e congregai aos anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Estamos em campanha, amanhã é o 19º dia. Você já recebeu alguma resposta de Deus nesses 18 dias que nós já passamos, clamando ao Senhor? A palavra de Deus, terminando o texto, diz assim, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós estamos às portas do dia do Senhor. Quem não quiser acreditar, eu não posso fazer nada, mas é a palavra de Deus que está dizendo, as coisas que estão acontecendo estão mostrando para nós, e nós como pregadores, como anunciadores, como proclamadores da palavra de Deus, como profetas de Deus, nós não podemos nos calar diante dessa situação, nós devemos lembrar as pessoas
que elas estão correndo perigo se ainda não entregaram as suas vidas a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja, nos livre e nos guarde de todo mal. Oremos ao Senhor agora. Pai, graças te damos pela tua palavra. Jeová Nakao é o Deus que destrói completamente o mal, e cremos no Senhor, sim, Pai. E ajuda-nos a continuar crendo mais ainda. Este mal que está assolando as pessoas, a humanidade em vários lugares. Nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Destrua, meu Deus, a disseminação, o contágio, as variantes dessa Covid-19. Destrua tudo, meu Deus. É o que clamamos ao Senhor. E construa na vida das pessoas, nos corações das pessoas que estão com os corações abertos para o Senhor. Construa, ó Deus, na vida deles uma base espiritual onde reina, o Senhor reine em seus corações, o Senhor seja o dono deles, o Senhor seja o guia, o Senhor seja o pastor de cada um de nós. Ó Deus, assim clamamos, crendo no teu poder e nas tuas misericórdias, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.